Olá pessoal, me chamo Bárbara, sou professora aqui da disciplina de Psicologia Jurídica e vamos dar continuidade aqui à disciplina com a unidade 3, que tem como conteúdo perícia psicológica, manicômios judiciários e violações de direitos. Em 2007, o Conselho Federal de Psicologia ele reconheceu alguns campos específicos de atuação do psicólogo como especialidade. E aí, nessa resolução que a gente tem de 2016, entre eles o campo da psicologia jurídica, definido com uma série de atribuições que essa resolução aponta enquanto atribuições tanto do psicólogo quanto do psicólogo jurídico. E aí, quais seriam essas atribuições? No caso, o psicólogo jurídico ele vai atuar tanto nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da família, da criança e do adolescente, que foram áreas que eu pontuei para vocês ali na primeira unidade. E quais seriam essas atribuições, além desses campos de atuação? Seria na elaboração de laudos, pareceres, perícias, que aí vai ser o foco da nossa aula, que seriam as perícias psicológicas, o que seria a perícia psicológica. E que, no caso, esses laudos, essas perícias, esses pareceres, eles servem para serem ali anexados nos autos do processo, a fim de realizar, um atendimento, uma orientação, a criança, adolescente, detentos, e seus familiares. Então, sempre tem uma finalidade ali associada ao âmbito jurídico, ao âmbito ali da justiça. Não necessariamente associado ali a questões penais, Então, é uma perspectiva bem mais ampla. E aí, nesse caso, para a atuação ali, do psicólogo jurídico, para a atuação nesse caso especificamente da perícia psicológica, o psicólogo ele não necessita ter o título ali de especialista pelo CFP ou ter algum tipo ali de especialização, mas é sempre bom se capacitar, principalmente dentro dessa área, dessa especialidade. Sendo esse documento um reconhecimento suplementar que pode valorizar ali o trabalho desenvolvido e é importante ali para também se atualizar ali dessas questões. E aí, de acordo com as diretrizes curriculares definidas pelo Ministério da Educação para os cursos de graduação em psicologia, durante a formação do psicólogo, o psicólogo ele tem que desenvolver ali algumas competências no que diz respeito ali ao seu campo de atuação profissional e que vão estar ali diretamente relacionadas às competências associadas ali ao psicólogo jurídico. E eu trouxe aqui algumas dessas competências que eu acho que são mais importantes da gente sempre enfatizar e frisar em qualquer oportunidade. E aí, nesse caso, uma dessas competências seria identificar e analisar as necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. Então, dentro dessas competências da psicologia, o psicólogo ele também tem esse papel de desenvolver projetos, pesquisas para atualizar ali o nosso campo de atuação profissional, não ficar ali somente associado numa perspectiva prática. Também é importante pesquisar também de maneira teórica a nossa profissão. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de pesquisa. Então, é importante também a gente ter esse conhecimento ali das ciências psicológicas que são reconhecidas também pelo próprio CFP para que nossa prática esteja ali alinhada ali com as resoluções e diretrizes do nosso conselho de atuação. Escolher utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em psicologia, tendo em vista a sua pertinência, por isso que é importante esse processo de atualização, de buscar sempre estar estudando ali o nosso campo de formação. Avaliar os fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes contextos, não somente ali
naquele contexto objeto ali de análise nosso, né? Então a gente tem que ter uma perspectiva, né, holística integrada ali, né, do sujeito. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de organizações, né? Então, sair dessa perspectiva individualizante, né, e ir para uma perspectiva social, grupal, comunitária. Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar. Então, ter essa perspectiva também multiprofissional, interdisciplinar, de entender que a psicologia ela não dá conta ali, né, sozinha, de responder a essas questões, principalmente quando surge ali dentro do âmbito jurídico. Elaborar relatos, né, científicos, pareceres técnicos, laudos, né, e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação, tá? A elaboração dos documentos psicológicos, porque, né, é o material mais concreto que a gente tem ali da nossa atuação, né? A gente tem um processo, né, de escuta, de acolhimento, mas nessa perspectiva material e concreta, né, como resultado desse nosso processo de trabalho, a gente tem a elaboração dos documentos psicológicos que ali, né, vai garantir com que as pessoas tenham acesso de fato ali ao nosso fazer muitas vezes, né, principalmente dentro desse contexto judiciário, né, jurídico, tá? E saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática, né, profissional. Nesse caso, né, quando a gente fala dessa questão da perícia psicológica, né, a área da avaliação psicológica, né, é esse campo mais amplo, né, que vai envolver tanto, né, procedimentos técnicos, éticos, né, e científicos, e aí dentro da avaliação psicológica, que seria, né, um campo mais amplo de atuação, a gente tem a perícia psicológica, né, que ela pode estar tanto dentro da avaliação psicológica, quanto dentro ali, né, enquanto uma prática da psicologia jurídica. Meu Deus, eu tô engasgada. Posso pegar aqui água? Socorro, foi mal. E ficou bem pequena essa letra, viu? Ah. Pior que eu não consegui enxergar do meu notebook. Mas tá dando pra enxergar aqui. Tá. E aí, nesse caso, né, a avaliação psicológica, ela vai se basear em pressupostos científicos que caracterizam uma compreensão de fenômenos psicológicos complexos, né? Que no caso, quando eu trouxe, né, na primeira unidade, esses fenômenos complexos, né, seriam justamente ali, para a psicologia jurídica, os comportamentos associados a questões legais, a questões jurídicas, né, ao sistema de justiça. Tá? Então, existe toda essa perspectiva legal associada ao comportamento humano. E aí, onde é, né, que o psicólogo jurídico ele vai entrar dentro dessa relação entre psicologia e lei. Tá? E aí, a utilização, né, desses métodos e técnicas psicológicas consiste, né, em uma função privativa ali do psicólogo, né, com base ali, desde ali, né, a regulamentação da nossa profissão, tá? Em 62. Então, a avaliação psicológica, né, esse processo da perícia psicológica é uma competência específica e privativa associada ao psicólogo, né? Por isso que a gente tem que estar constantemente nesse processo, né, de legitimação dessa nossa prática, tá? Isso significa que apenas o psicólogo ele pode fazer o uso desses materiais, ainda que seja, né, forçoso reconhecer que a formação acadêmica nem sempre enfatiza a área de métodos e técnicas. E aí, isso, né, eu coloquei, por quê? Né? Porque, obviamente, ali existem os testes psicológicos que são privativos, né, do psicólogo, né, mas existem outros testes que podem ser utilizados por demais profissionais, né, como, por exemplo, pedagogos, né,
que trabalhem com essa questão avaliativa, mas tem testes que somente poderão ser utilizados aí por psicólogos. E é uma área que a gente precisa, né, legitimar porque está associada a uma função específica da nossa profissão e é ali uma das bases fundamentais dentro das competências do psicólogo jurídico, que seria a perícia psicológica. E aí, nesse caso, né, as avaliações psicológicas denominadas, né, periciais, né, elas ocorrem para responder a questões específicas que são formuladas pela autoridade, né, jurídica. E aí, nesse caso, né, quando o juiz ele não consegue dar conta ali de responder essas questões somente pelo fato posto, né, ele precisa ter também uma contextualização social, emocional, psicológica associada a esse fato, né? Então, o psicólogo ele é colocado para tentar fazer essa leitura, né, mais psicológica e social associada a essa questão, tá? Mas essa questão específica, ela é formada pelo âmbito jurídico, tá? E ela não é respondida só pelo psicólogo. O psicólogo ele dá subsídios para que o juiz ele tome essa decisão, né, com base em toda essa perícia psicológica, esse apanhado, essa coleta de informações associadas a essa questão específica. Nesse caso, o que vai contemplar, né, a perícia psicológica dentro desse contexto, né, jurídico? Pode contemplar, né, observações, entrevistas, visitas domiciliares, institucionais, né, aplicação de testes psicológicos, né, utilização de recursos lúdicos, né, brinquedos, né, materiais assim, né, mais didáticos, mais lúdicos para crianças, pesquisas nos autos, né, nos processos, tanto, né, durante o processo quanto também anteriormente, porque às vezes, né, são processos que têm continuidade e aí tem mudança de perito, de psicólogo, então precisa fazer essa atualização, anamnese, né, todos ali os instrumentos e métodos que sejam reconhecidos pela ciência psicológica e possam ali agregar durante essa perícia psicológica. E aí, nesse caso, né, a perícia psicológica, ela funciona, né, como um meio ali probatório, porque é um material palpável, né, que é resultado de toda essa investigação e busca de dados, em que o profissional ele verifica, né, e analisa os fatos interessantes à causa, né, transmitindo ao juiz ali o seu parecer. E aí cabe ao juiz aceitar, acatar ou não esse parecer, né, proposto aí pelo psicólogo jurídico. Nesse caso também, né, a perícia psicológica é uma atividade, né, técnica, porque requer ali todo um conhecimento da ciência psicológica, né, para resultar nesse processo, e também processual, porque precisa de todo um passo a passo, né, de forma ali sistematizada, para garantir ali a maior veracidade, né, das informações coletadas, que vai se materializar no processo por meio, né, do documento ali, resultado dessa perícia psicológica, que pode ali, né, ser um laudo, né, ou qualquer outra forma legalmente prevista, né, como, por exemplo, um relatório, né, profissional, enfim, multiprofissional, um relatório psicológico multiprofissional, tá? Quando outros profissionais também estão envolvidos aí nesse processo de coleta de dados, e que podem também contribuir nessa investigação, né? Nesse caso, quais seriam ali os elementos principais, né, dessa perícia psicológica, né? Desse processo aí de perícia psicológica? A gente tem, né, a nomeação do perito pelo juiz, né, que no caso o perito ele vai ser o psicólogo responsável ali pelo caso, né? E aí ele é nomeado pelo juiz, né? Pode ser alguém dentro do próprio sistema ali jurídico, né, do sistema de justiça, ou também pode ser, né, algum psicólogo que seja nomeado por fora. E aí, né, vai depender. A gente também tem a indicação, né, do assistente técnico, que essa indicação do assistente técnico é feita ali pelas partes envolvidas, né? Então, as partes envolvidas, no caso, indicam, né, um psicólogo para ali acompanhar e averiguar a atuação ali
do perito, para saber se ele está ali agindo em conformidade com a lei, né, com os pressupostos das diretrizes ali, né, da psicologia, ética, né, ou não. Então a gente tem um perito que é uma indicação do juiz, né, e a gente tem o assistente técnico que seria ali uma indicação das partes envolvidas. E aí nesse caso, né, a perícia ela é um meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual, né, recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua perfeita e adequada compreensão, exige conhecimento especializado para o magistrado, que no caso o magistrado não possui ou não domina. Então, nesse caso, né, a perícia psicológica ela surge quando, né, ali o campo, né, do magistrado ele não consegue, né, responder aquela questão ali objeto, né, aquele questionamento que está sendo colocado, né? Por exemplo, em questões, né, de adoção, guarda compartilhada, então precisa de todo um conhecimento para além do fato, né, que associa ali questões emocionais, psicológicas, de relações familiares, que no caso muitas vezes o juiz ele não tem ali um conhecimento técnico sobre aquele assunto e aí o psicólogo ele surge, né, como mais um ator ali para tentar, né, responder de que forma, né, ou como ele pode ali melhorar essa questão, esse conflito, porque na maioria das vezes surge de um processo ali litigioso, né, que gera algum tipo de conflito. Então, o psicólogo ele vai tentar buscar formas de tentar melhorar aquela situação para ambos os envolvidos ali naquela questão. Ao conduzir um processo, né, de avaliação psicológica, o profissional ele deve sempre considerar o meio em que as pessoas estão inseridas, né? Então tem que ser sempre essa visão contextualizada, né? Sua história de vida, suas condições sociais, econômicas, políticas, integrando essa informação aos dados obtidos das técnicas aplicadas. Então não adianta aplicar um teste psicológico sem fazer uma relação, né, com a história de vida daquele sujeito. Ou, por exemplo, ficar somente focado ali, né, nos atores ali principais daquele conflito, né? Tem que buscar todas as informações, as instituições, os âmbitos, né, que contemplem ali a forma de vida geral, né, daqueles sujeitos, tá? Para justamente fazer a melhor e maior relação possível ali com essas informações que advém da técnica, mas que também advém ali, né, de um aspecto mais processual. A psicologia, né, em suas relações com o direito, né, vai muito além do trabalho de testagem, né, dos testes psicológicos, já que percorre também toda a complexidade emocional das situações, né, apresentadas, a interpretação da personalidade em sua estrutura e dinamismo quando necessários, as relações, né, familiares e o reflexo disso na interação do indivíduo com o meio em que vive. Então, para além da testagem, né, dos testes psicológicos que são muito importantes nesse processo, né, o psicólogo jurídico, no caso o perito, né, da perícia psicológica, ele precisa também, né, integrar, né, esses conhecimentos com os aspectos, né, afetivos, emocionais, né, com relação à personalidade do sujeito, à história de vida desse sujeito, às relações sociais e familiares que esse sujeito estabelece ali, né, no seu cotidiano, e integrar isso de acordo com as teorias que advêm ali da ciência psicológica e que são reconhecidas, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, que isso é muito importante. A perícia judicial, nesse caso, ela funciona enquanto uma prova, né? Porque é um material ali que foi coletado, né? Foi interpretado, foi analisado, tem todo ali um conhecimento técnico, né, e processual associado a esse documento psicológico. E aí, nesse caso, né, o juiz ele pode se valer, né, dessa perícia psicológica, né, sempre que entender necessário, né, para além das outras provas que também estão previstas dentro desse processo judicial. E aí a gente tem, né, tanto as provas documentais, né, as provas testemunhais e as provas
periciais, né, as provas documentais, né, pode ser, sei lá, algum documento, né, alguma foto, alguma conversa de WhatsApp, né, as provas testemunhais, né, que seriam ali das testemunhas, né, daquele processo litigioso, e as provas periciais, que seriam, né, esses documentos psicológicos gerados, né, como por exemplo relatórios, né, laudos, pareceres. Então tudo isso pode ser utilizado pelo juiz na tomada de decisão desse processo. No caso, né, o psicólogo com essa função, né, de perito judicial, né, quando chamado a atuar nessas várias, por exemplo, de famílias, né, sucessões, né, por exemplo, analisa famílias em litígio, né, que seriam associadas aí a algum tipo de conflito, e valendo-se de seu cabedal, né, teórico-prático, vai apresentar as avaliações e conclusões trazidas em seu laudo técnico, né, todo esses recursos que eu falei para vocês, né, de testes, entrevistas, história de vida, anamnese. Então tudo isso é utilizado para a construção desse laudo pericial, que juntamente com outras provas, né, e o parecer da promotoria, né, subsidiará essa decisão ali do juiz, tá? Então não é só o laudo, né, técnico que vai ali subsidiar a decisão do juiz, mas todo um conjunto, né, com outros profissionais também, né, por exemplo, um assistente social, tudo isso que vai gerar também um documento, né, que vai ser utilizado também ali como recurso para auxiliar nessa decisão do juiz. Então, são vários profissionais atuando ali, né, para garantir a melhor decisão possível. E aí, como pensata, né, vocês vão ter que responder essas 4 perguntinhas que eu coloquei aqui, tá? Como é que a avaliação psicológica ela se relaciona com a prática, né, da perícia psicológica? O que vai, né, nos diferenciar a psicologia jurídica nesse caso, das demais profissões, né? O que seria a perícia psicológica dentro da própria psicologia, da avaliação psicológica e da psicologia jurídica, tá? E uma questãozinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Se toda avaliação psicológica é uma perícia ou toda perícia é uma avaliação psicológica. Como é que vocês enxergam, né, essas duas áreas, né? Será que toda avaliação psicológica é uma perícia psicológica ou toda perícia psicológica é uma avaliação psicológica, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vocês já cursaram a avaliação psicológica, então vocês já têm, né, esse conhecimento do que seria essa avaliação psicológica e agora, né, também o que seria uma perícia psicológica. Nesse caso, né, o perito, ele pode realizar avaliações, né, sobre a sanidade, né, mental de alguém ou auxiliar o juiz sobre a condição de discernimento de determinadas pessoas, que aí justamente esse tópico a gente vai, né, trabalhar de forma mais aprofundada quando a gente trouxer esse debate, né, dos hospitais de custódia, tá? Que é muito utilizado para utilizar as medidas de segurança. Nesse caso, né, a questão da avaliação, né, da capacidade se impõe, por exemplo, em ações denominadas de interdição, né, que seria justamente os casos em que, né, a pessoa avaliada ela não tem ali condições de gerenciar a sua própria vida, então ela fica em uma situação, né, de tutela, tá? Ela é co-tutelada. E aí também salienta-se que em outros aspectos, né, em outros espaços de atuação, né, do psicólogo dentro ou fora dos tribunais, pode ser realizadas tarefas não denominadas de perícias, né, mas que têm igualmente o valor e o escopo de uma avaliação psicológica. Então, para ser considerada uma perícia psicológica, não necessariamente precisa estar unicamente vinculada ali, né, ao âmbito jurídico, né? Você pode fazer uma perícia psicológica dentro da própria avaliação psicológica, tá? Desde que você utilize todos aqueles recursos ali que eu falei e seja direcionado ali a um aspecto, né, mais legal, jurídico. E aí, né, nesse caso específico, né, nem sempre uma avaliação psicológica ela é denominada de perícia, né, porque nem sempre a avaliação psicológica ela vai ali resultar
em um processo, né, dentro de uma investigação do sistema de justiça, tá? Como, por exemplo, você pode fazer uma avaliação psicológica, né, para saber se a pessoa está apta ou não a realizar, né, a tirar a sua CNH, ou, por exemplo, a realizar ali uma cirurgia bariátrica. Então, né, são avaliações psicológicas que utilizam os aspectos da perícia psicológica, né, todos aqueles recursos que eu falei, mas não tem uma finalidade relacionada ao âmbito jurídico, tá? Nesse caso, né, esse tipo de avaliação psicológica, ele só tem esse intuito de trazer elementos de entendimento, de clareamento, né, de uma dada situação, sem haver necessariamente, né, um processo ali instalado. Só que aí toda perícia psicológica é considerada uma avaliação psicológica, porque é uma das práticas, né, da avaliação psicológica, tá? E aí, nesse caso, né, o perito, ele é apenas um auxiliar ali da justiça e não substituto do juiz, né, na apreciação do evento, né, probando. Então, o perito, né, o psicólogo perito, ele vai ali auxiliar, ele vai subsidiar, né, na decisão do juiz, mas a decisão é do juiz, tendo em vista, né, todos os outros atores ali envolvidos nesse processo. Nesse caso, né, o seu parecer não é uma sentença, mas apenas, né, uma fonte de informação para auxiliar nessa decisão final do juiz, né? E aí, ao apreciar, né, essa prova pericial, o juiz ele vai indicar, né, na sentença os motivos que o levaram ou não, né, a considerar ou não essas conclusões do laudo, porque também pode acontecer do juiz achar insuficiente, né, aqueles apontamentos, aquelas conclusões, interpretações do laudo e solicitar uma nova perícia psicológica ou nomear um novo perito, né? Então, essas concessões elas vão acontecendo nesse processo, né? Não é algo tão enrijecido, tão fechado, tá? E aí, nesse caso, né, o que se pede desse perito do perito psicólogo, né? O que se pede de um perito é que dentro de sua área de conhecimento, né, dentro das referências científicas atuais, né, e reconhecidas pela ciência psicológica, ele diga sobre a matéria que está sendo discutida no processo. Então não é algo só descritivo, é algo também interpretativo, né, porque tem que interpretar à luz ali da ciência psicológica, tá? Então, o laudo, os documentos psicológicos, eles precisam não ser somente meramente descritivo, mas também interpretativo e reflexivo, tá? E fundamentado teoricamente também. Não adianta apenas descrever a personalidade de cada um dos envolvidos, né? É necessário emitir um parecer sobre essa questão, né? Fundamentado ali psicologicamente. Em certos casos, até demonstrar que não há uma alternativa melhor que a outra. Então, precisa de uma fundamentação teórica associada à elaboração desses documentos, que são resultados dessa perícia psicológica, e eles precisam estar fundamentados teoricamente, e eles precisam também, né, não serem somente descritivos, mas também interpretativos e analíticos, tá? E aí agora, né, a gente vai trazer um aspecto também que está associado a essa questão da perícia psicológica, né, que é utilizada, né, dentro, né, dos hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico como um dos aspectos ali principais. E a gente vai falar sobre os manicômios judiciários e como as violações dos direitos elas estão, né, imbricadas nesse processo, tá? Quando a gente faz uma pesquisa, né, sobre os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, né, os manicômios judiciários no Brasil, né, é uma pesquisa recente que eu fiz, né, eu encontrei que no Brasil existem 27 hospitais de custódia, tá? E aí, ao total, existem 1.869 pessoas nesses hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, também conhecidos como manicômios judiciários, né? E aí a gente sabe, né, que no Brasil, desde 2023, né, existe ali uma resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça que prevê, né, o fechamento desses hospitais de custódia, né, desses manicômios judiciários, né? Isso era para ter acontecido, né,
desde 2023, mas a gente sabe que ainda existem, né, esses hospitais, né, em funcionamento e que muitos indivíduos, muitos sujeitos estão ainda inseridos nesses hospitais porque de fato ainda não tem concretamente ali um lugar para onde ir. Então a gente vai fazer esse debate, né, sobre os manicômios judiciários no Brasil, como é que está essa perspectiva. Os manicômios judiciários, eles foram, né, instituídos no Brasil a partir da década de 20. Né? Então a gente teve ali o primeiro manicômio judiciário no Rio de Janeiro, em 1921, e surge a partir, né, do questionamento sobre qual, né, deveria ser o encaminhamento institucional para os indivíduos considerados loucos e criminosos, que é justamente, né, a perspectiva que a gente estava falando nas aulas, né, anteriores, né, de que a psicologia jurídica ela surge dessa interação, né, desse aspecto relacionado ao direito, né, e ao comportamento. E quando a gente fala especificamente, né, dos manicômios judiciários, a gente está falando de um comportamento que resulta em algum tipo de delito. E esse sujeito, ele apresenta algum tipo de transtorno mental. E aí, para onde né, que esse sujeito, que existe essa relação, né, entre a loucura e o crime, onde é que esses sujeitos eles vão ser alocados, né? E aí entra esse debate dos manicômios jurídicos, né, dos hospitais de custódia. Nesse caso, né, os hospitais de custódia, eles vão atender tanto aos interesses, né, da área da saúde, né, porque a gente está falando, né, de um transtorno mental, mas a gente também está falando de um crime, né? Então a segurança pública, né, o âmbito jurídico também vai estar relacionado nesse processo. Então, quando a gente fala sobre manicômios judiciários, a gente está falando justamente desse encontro entre o crime e a loucura, que é, né, uma das bases ali, né, da psicologia jurídica. Quando a gente vai, né, para essa questão da esfera criminal, né, da loucura, né, de acordo com o Código Penal, a gente tem 3 tipos de formas de penalização do sujeito, tá? A primeira seria considerar esse sujeito, né, enquanto inimputável, ou seja, esse sujeito ele não tem condições ali plenas, né, devido à sua constituição, né, mental, de entender e responder por seus atos, né, então não tem esse discernimento, essa consciência, né, com relação aos seus atos, ao seu comportamento. Temos também, né, os sujeitos que são considerados semi-imputáveis, né, ou seja, caso o perito, né, médico, né, psiquiatra, psicólogo, ele, durante esse processo da perícia psicológica, ele vai averiguar que no momento, né, dessa ação criminosa, o autor ele agiu no momento que eles consideram enquanto intervalo lúcido, né? Ou seja, um momento na própria dinâmica que possibilitaria o entendimento das consequências da ação criminosa. E aí pode ser considerado minimamente capaz ali, né, de compreender as consequências, né, do ato criminoso, podendo ser preso e penalizado com atenuantes. E a gente tem, né, os indivíduos que são considerados ali imputáveis, né, que seria essa capacidade do indivíduo de ser responsabilizado ali, né, por um crime, ou seja, né, de ter essa capacidade de compreender a ilicitude, né, do ato e de se determinar a não cometê-lo. E aí, quando a gente fala, né, dos hospitais de custódia, né, dos manicômios judiciários, a gente está falando especificamente, né, dos indivíduos que são considerados inimputáveis, né, ou semi-imputáveis, tá? E aí, para ser considerado, né, inimputável ou semi-imputável, esse sujeito ele precisa passar por todo esse processo que eu falei anteriormente da perícia psicológica. E aí, nesse caso, não é somente feito pelo psicólogo, né? Mas é também feito, né, por um médico e psiquiatra. Então, existe toda ali uma junta médica para garantir a avaliação desse sujeito. No caso, né, os manicômios judiciários, eles resistiram ali aos modelos alternativos de cuidado da loucura e tiveram, né, na década de 2000, o maior crescimento, né, em 90
em 90 anos de história. Então a gente observa que, né, teve esse boom, né, na criação, né, no crescimento ali dos hospitais, né, de custódia, né, dos manicômios judiciários. E esse modelo, né, atual data, né, de finais do século XIX. Né? Então são instituições híbridas, né, subordinadas tanto ao governo policial, né, do crime, e também administrado, né, pelos saberes médicos. Então existe essa intersecção, né, tanto do aspecto, né, biomédico, né, hospitalocêntrico, quanto também do aspecto, né, legal, jurídico, né, enfim, existe essa associação, né, da segurança pública. E aí, nesse caso, né, o manicômio judiciário ele pode ser compreendido como um desdobramento institucional, né, desse modelo, mas tendo a normalidade e o perigo como, né, categorias chaves, porque aí, no caso, quem vai estar dentro, né, desses hospitais de custódia? Né, as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e cometeram, né, algum tipo ali de delito, né, e passaram por todo esse processo da perícia psicológica. Os manicômios, né, judiciários, eles são ali considerados como instituições, né, destinadas a custodiar, né, então o Estado ele se responsabiliza por esses sujeitos ali, né, e a tratar, né, os portadores de sofrimento mental que estão sob a guarda da justiça, tá? Nesse caso, os manicômios judiciários, né, os hospitais de custódia, são unidades hospitalares de cunho, né, segregacionista, porque segrega de fato esse sujeito, né, ali da sociedade, voltado para pessoas com transtornos mentais que cometeram ali algum tipo de delito, né? Então, a gente tem ali pessoas que entram, né, com um quadro específico ali de transtorno mental e durante esse processo, né, de internação, essas pessoas elas tendem a piorar, né, o seu quadro. Então, em que medida essas instituições elas acabam, né, intensificando esses transtornos mentais, né, e propiciando um agravamento ainda maior dessa situação. Tá? Por isso que né, o Conselho Nacional de Justiça propõe, né, o fim dos hospitais de custódia e outras medidas de tratamento para esses sujeitos, que eu vou falar, né, mais à frente. E aí, nesse caso, os manicômios judiciários, eles integram, né, tanto uma função, né, de instituição hospitalar, quanto, né, uma função ali de sistema prisional, né, porque esses sujeitos ali são considerados cárceres, né. E aí, os manicômios, né, judiciários, eles estão dentro dessa lógica, né, hospitalocêntrica, né, das instituições totais, né, dos hospitais psiquiátricos que promovem, né, essa exclusão e limitação da interação com o mundo externo, né. Então, esse sujeito, ele, né, é inserido dentro desse sistema, né, dos hospitais de custódia e muitas vezes passa o resto da sua vida inserido, né, dentro dos hospitais de custódia, né? Não tem uma perspectiva, né, de saída, né, de reintegração, de ressocialização. Nesse caso, né, para estar inserido dentro dos hospitais de custódia, né, o sujeito ele é isento de pena, né, ele isenta de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vai, né, de acordo com essa perspectiva que eu falei para vocês da inimputabilidade, tá? E aí, qual seria esse trâmite, né, para o sujeito ele ingressar dentro, né, de um hospital de custódia, né? Primeiro tem ali a suspeita, né, de que o indivíduo que praticou, né, o crime, ele é portador do transtorno, de algum tipo de transtorno mental. E aí depois, né, existe a solicitação, né, de um exame médico legal para avaliar, né, a questão da inimputabilidade, tá? E aí são vários profissionais responsáveis por isso, né, o médico, psiquiatra, psicólogo, advogado, então todos envolvidos, né, nesse processo. Depois a gente tem a realização, né, desses exames, tá?
do exame de incidente de insanidade mental que será remetido ao juiz. Então, passa por esse processo e o resultado disso é emitido, né, para o juiz. E aí, caso, né, o juiz acate ou aceite, né, ele vai absorver aí o acusado e vai se aplicar uma medida de segurança, ou seja, o Estado ele vai se responsabilizar ali por aquele sujeito dentro do hospital de custódia. Nesse caso, né, o portador de sofrimento psíquico, ao cometer um crime, ele não é considerado o autor do ato, uma vez que é considerado incapaz de distinguir o caráter ilícito das próprias ações. Por isso que ele precisa estar, né, sob essa medida de segurança. Nesse caso, a regra determina a absolvição com a aplicação da medida de segurança com prazo indeterminado. Então, esse sujeito ele pode ficar no hospital de custódia por tempo indeterminado. E aí a gente tinha, né, algo que era chamado de nível de periculosidade, ou seja, o sujeito ele só saía dentro do hospital de custódia quando fosse avaliado que esse sujeito ele não tinha mais nenhum tipo de periculosidade para a sociedade. E aí por isso que esse sujeito ficava 30 anos, 20 anos dentro desses hospitais de custódia. Hoje em dia, né, com o fim, né, desses hospitais e com diversas outras diretrizes, né, o nível de periculosidade ele passa a não ser mais aceito. Nesse caso, a medida de segurança, né, ela tem caráter preventivo e assistencial, ou seja, existe uma obrigatoriedade do Estado, né, de tratar esses sujeitos, né, que têm algum tipo de transtorno mental e cometeram algum tipo ali de delito. Que, no caso, deve ser cumprido dentro desses hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico. E aí, de acordo com o Código Penal, né, as medidas de segurança, elas são, né, de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? E aí, no caso, né, se não tiver esses hospitais, né, de custódia, esse sujeito ele vai ser tratado, né, de forma ambulatorial, que é, né, uma perspectiva muito mais associada, né, com a reforma psiquiátrica. E aí a internação ou tratamento ambulatorial, né, será por tempo indeterminado, né? No caso, por exemplo, esses sujeitos eles podem ser acompanhados ali pelo CAPS, pelo resto da sua vida, mas aí é por outra perspectiva, né? Não por uma perspectiva ali de internação. E até pode, né, por meio ali das residências terapêuticas, né, mas é com outro viés, né? Não é um viés ali hospitalocêntrico. E aí perdurando enquanto não for averiguada, né, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, né? Nesse caso, hoje em dia, né, não existe mais essa questão da cessação de periculosidade. Tá? Então, não é mais um critério ali para averiguar se aquele sujeito ele deve permanecer ou não internado, ou deve permanecer ou não em tratamento ambulatorial. E aí o prazo mínimo deve ser, né, de 1 até 3 anos. Quando a gente observa, né, tudo que está envolvido dentro dos manicômios judiciários, a gente observa que existe, né, uma violação de direitos muito forte. Né? Como, por exemplo, esse tratamento ele era por via da exclusão, né, da segregação, da estigmatização desses sujeitos, né? Uma perspectiva reducionista que compromete o cuidado integral à saúde, né, o respeito aos direitos humanos e também não atende ali, né, aos princípios da reforma psiquiátrica e à Lei 10.216. E um aspecto também muito importante é justamente essa questão da indeterminação do tempo de internação, né? Que esse sujeito ali ficava recluso, né, segregado socialmente ali por toda a sua vida, né? Não tendo a oportunidade ali de se reintegrar socialmente em algum momento. Nesse caso, né, os manicômios judiciários, eles são instituições totais, né, porque eles permanecem essa prática, essa ideia, né, dos hospitais psiquiátricos, que colocam uma barreira quase que impenetrável entre o internado e o mundo externo, provocando a deformação pessoal decorrente da perda do conjunto de fatores determinantes da identidade, né, e assegurando profunda ruptura com os papéis sociais anteriores. Então, de fato, esse sujeito, né, existe essa questão, né, que eu falei anteriormente na aula da unidade 2, né, dessa estigmatização, dessa identidade,
né, desviante, o sujeito ele passa ali, né, a não se reconhecer nem mais enquanto um indivíduo. E aí, quais seriam, né, essas outras possibilidades, né, associadas à substituição, né, desses manicômios judiciários, né, desses hospitais aí de custódia, que é todo, né, esse debate que a gente tem desde, né, essa resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça. A defesa, né, pelo direito à saúde de pessoas com transtorno mental, né, autoras de delitos, né, e aí como essa defesa ela pode ser, né, se realizar de forma concreta, estender os benefícios da Lei 10.216 para os internos em hospitais, né, de custódia e tratamento psiquiátrico, a prevalência terapêutica e não punitiva, né, e o deslocamento da segurança pública para os serviços de saúde público. Tá? Então, são outras formas de enxergar esses sujeitos. E aí eu trouxe, né, como possibilidades dois projetos que são bem conhecidos, né, e que são respeitados, né, nacionalmente, que é o projeto de atenção integral ao louco infrator, né, o PAILE em Goiás, né? Então é um serviço totalmente, né, ambulatorial, em que esse sujeito eles têm acesso a diversos profissionais, né, e esses profissionais fazem visitas, né, constantes a esses sujeitos, né? Então existe ali um acompanhamento contínuo, né, rotineiro. E quando esses sujeitos eles não têm ali o apoio familiar, que a gente sabe, né, que é o caso de muitas pessoas, né, existem também as residências, né, psicoterapêuticas, né, que fazem todo esse serviço também de acolhimento, tá? E também o projeto de atenção interdisciplinar ao paciente jurídico, né, em Minas Gerais, tá? E aí, nesse caso, né, esses dois projetos são alternativas de tratamento e cuidado dos pacientes em cumprimento, né, de medida de segurança, em regime ambulatorial, em concordância com o preconizado pelo movimento da reforma psiquiátrica, que promove justamente essa integração e não a segregação, né, desse sujeito de forma continuada e permanente. E aí, né, na próxima aula a gente vai abordar sobre as intervenções, né, junto às varas da família, acolhimento institucional, adoção e medidas socioeducativas. Até lá!